Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, né? Aleluia. Pode aumentar um pouquinho, por favor. Isso. Aleluia. Amém, irmãos? Tem ali o irmão Luiz, que já estou em dívida com ele. De umas 10 chamadas por aí, né, irmão? Conseguiu falar. Mas nós vamos conseguir falar, ver se a gente consegue falar um pouquinho hoje também. Irmãos, eu recebi esse convite com muita alegria, né, de ministrar a palavra do Senhor. Também já tinha saudade. E confesso aos irmãos que é uma das coisas que eu amo fazer, é ministrar a palavra de Deus, né? Então, quando os irmãos me convidaram, foi com muita alegria. Eu creio que Deus tem algo para falar com você essa manhã. Amém? A palavra de Deus, ela vai ser ministrada e eu creio que o Senhor, Ele quer falar contigo. Então, o tema, né, que eu recebi, creio eu, do Espírito Santo, é o amor que nos constrói, né? O amor que nos constrói, amém, irmãos? O amor que nos constrói. E para isso eu quero ler o texto que está lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos ler o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 1 em diante. Tá bom? Vamos ver. Você que está em casa nos ouvindo, que vai ouvir outro dia a palavra. Deus te abençoe, viu? Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Bem, irmãos? Então diz assim. Eu falo muitas vezes o texto, irmãos, que é para todo mundo apanhar, viu? Por isso que eu falo, eu repito, tem que ser pelo menos 3 vezes, sabia? Quando a gente vai pregar, vai falar o texto bíblico, tem que dar evidência pelo menos 3 vezes. Eu falo mais 6. Romanos 12, 1. Não tem como dizer que não entendeu o texto bíblico. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada a cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo mais altamente do que deve pensar, senão que pense com sobriedade, segundo a medida da fé que Deus deu a cada homem. Porque assim como temos muitos membros, olha aí o que o apóstolo Paulo está dizendo, em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Participai a necessidade dos santos, sede dado a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam, chorais com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não aspireis posição, mas identificai-vos com os humildes. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Não retribua nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dais lugar à ira, porque está escrito:
a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejais vencido pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor nessa manhã. Pedimos, abra o nosso entendimento, fale conosco, que nós possamos ouvir a tua voz, possamos ouvir aquilo que o seu Espírito tem para falar com a sua igreja. Pai, nós queremos dizer que estamos atentos, alertas, para ouvir a tua direção nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, é interessante esse tema, né? Amor que nos constrói, porque nós precisamos perceber que nenhum de nós, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nenhum crente, nenhum cristão, ele está pronto, ele está terminado, ele está acabado, né? Todos nós estamos em uma fase de construção, amém, irmãos? É interessante a gente pensar isso, porque nem tudo que eu já alcancei, você alcançou, né? Amém? Tem coisas que para mim já foram vencidas. Talvez para você seja difícil ainda de deixar. Tem coisas na sua vida que talvez você já venceu, você já alcançou. Mas você olha para mim e fala, o pastor precisa melhorar, porque eu já alcancei, mas ele ainda não alcançou isso, né? Então, se você reparar, ninguém está completamente pronto. Eu vou dizer uma coisa que é bem interessante, tá, irmãos? Porque você pode até se sentir pronto em detrimento de outra pessoa. Mas se você olhar francamente para o alto e para Deus principalmente, você vai ver que ainda precisa caminhar muito para poder crescer e ser uma pessoa de fato realizada, construída. Porque quando nós nos comparamos com Deus, nós estaremos sempre aquém, né? Sempre terá alguma coisa que nós deixamos a desejar, ou tudo, né, irmãos? Porque Deus é perfeito e nós não somos. Amém? Então é interessante isso. Por isso que o amor que nos constrói. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar muita atenção nisso, porque com o tempo nós temos a tendência de achar que nós já conquistamos tanta coisa na nossa vida, né, que a gente para de ter essa percepção de que nós estamos sendo transformados, construídos, que nós estamos avançando cada dia mais, aumentando em fé, em conhecimento da palavra, melhorando nossa vida com o Senhor, melhorando nosso comportamento, nossas atitudes. Nós todos estamos nesse mesmo caminho, amém, irmãos? De construção. Por que o amor nos constrói? Porque Deus foi tão amoroso com a gente, porque Ele podia olhar para a gente e falar assim, não, essas pessoas não têm mais jeito. São cheias de falhas, iniquidades, imperfeições, cheias de problemas, eu vou me livrar delas. Deus podia fazer isso sim ou não, irmão? Podia. Não quero mais saber de ser humano para nada, né? Nós sabemos que lá em Noé aconteceu algo parecido com isso. Era pecado tanto sobre a terra que Deus separou a família de Noé. Mas diz a palavra do Senhor também que Deus, após o viu, disse o quê? Eu não voltarei mais a fazer aquilo que eu fiz. Tem umas versões bíblicas que diz que Deus se arrependeu. Mas como Deus não é filho do homem, né, para que minta, né, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a verdade é que aquele texto pode ser traduzido para que Deus disse, eu não farei mais aquilo que eu fiz na época de Noé, né? Então Deus teve essa misericórdia, essa graça. Ele disse, eu não vou fazer mais aquilo. Ou seja, nós somos imperfeitos, nós temos dificuldades, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, né? A Bíblia está cheia, irmão, se você olhar para a palavra de Deus e para a Bíblia, ela está escrita para pessoas imperfeitas. Paulo ele só escreveu as cartas porque as igrejas tinham problemas. A verdade é essa. Problema de religiosidade, problema de pecado, problema de glutonaria, uma série de problemas no meio da igreja. A igreja sempre teve problemas. A igreja está cheia de gente humana. E onde tem humanos tem problema, tem dificuldade, tem pecado, tem erro. Sim ou não, irmãos?
É que as pessoas, às vezes, ou nós próprios, entramos naquela de que igreja é lugar de gente perfeita. Não é. Eu gosto muito do meu pastor, o pastor Leonardo, sempre me dizia isso para quando ele recebia os novos membros, por exemplo, na igreja. Irmão, se tu achar um dia uma igreja perfeita, saia dela, porque você vai ser a imperfeição no meio deles. Se você achar uma igreja perfeita, um dia sai fora, porque você vai ser o problema lá. Lá está tão perfeito que você vai estragar, porque não existe lugar perfeito. Então, sabe, irmãos, o amor que nos constrói é aquele amor que mostra quem nós somos. Nós vamos perceber isso. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele está estabelecendo aqui alguns parâmetros para que os irmãos tenham tolerância uns com os outros. Porque, de fato, a igreja lá em Roma ficava ou valorizando demais algumas pessoas, olhavam para aquele irmão e diziam, aquele irmão, ele tem um dom melhor do que o meu, ele é mais importante do que eu. Ou tinha aqueles que achavam de fato de si próprio, que olhavam para si e diziam, não, eu tenho um dom que é melhor que meu irmão. Eu sou melhor do que aquele irmão. Você vê, irmão, a igreja de Jesus tinha isso lá. Então o apóstolo Paulo, ele começa a suplicar aqui esses irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentar os vossos corpos sacrifício vivo, agradável, que é o vosso culto racional, não seja conformado com o mundo. Então, Paulo, ele começa a pedir aos irmãos para que reflitam naquilo que eles são, naquilo que é a igreja como corpo de Cristo. Começa a pedir isso. Por que, irmãos, que ele pede isso? Porque aquela igreja tinha problemas. De uns se acharem melhor que os outros, de amarem de maneira hipócrita, Vai ver que alguns irmãos se achavam melhor ou pior do que os outros aqui, e você vai ver que Paulo está tratando isso com a igreja. Então ele vai falando, se você quer ensinar, ensine, mas ensine bem. Se o seu dom é profecia, profético, então tenha fé para profetizar. Se o teu dom é governar, é liderar, é ser um líder, então lidere com diligência. Exerça o teu papel. Se exortar, exorte. Mas não tem essa coisa da gente ficar dizendo, eu exorto, você não exorta. Eu lidero, você... Não tem essa comparação. Porque é preciso perceber isso. Irmãos, preste atenção uma coisa aqui agora. Quando nós conhecemos, não existe encontrar Cristo e não conhecer a si próprio. Diga isso. Quando eu encontro Cristo, eu conheço a mim mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque só em Cristo a gente consegue ver quem nós somos de fato. Antes de encontrar Jesus, você não se conhecia de fato. Você ignorava pecados em você. Tinha coisas em você que você não achava que era errado. Eu sou assim, eu sou dessa forma. Eu sou dessa maneira, é isso que eu faço. Quando você encontrou Cristo, você se viu. Se isso não aconteceu, irmão, converte hoje, aceita Jesus hoje. Porque precisa acontecer. Quem conhece a Cristo tem que conhecer a si próprio. Por quê? Cristo é a luz, é o conhecimento que vem em cima da gente. Aquelas coisas que a gente não via, a gente passa a ver. Tá? Estou tratando a primeira coisa que você vê logo. Seus pecados. A sujeira que você vive. Porque tanto aquele que é ímpio, que diz assim, eu não tenho problema com ninguém, eu sou pacífico, eu sou uma pessoa que pago minhas contas em dia, eu sou uma pessoa que não minto, que não agrido ninguém, que não faço mal para ninguém, essa pessoa precisa se autoconhecer. Porque quando ela conhecer Jesus, ela vai conhecer tão podre que ela é quanto qualquer outro pecador. Porque há pecado nessa pessoa. Não existe nenhuma pessoa tão boa que não precise da graça divina. Sim ou não? Então a pessoa vai se autoconhecer. A partir do momento que ela encontrou Jesus, ela vai perceber, nossa, como é que eu não via isso em mim? Como eu era mentiroso, como eu era hipócrita, como eu era agressivo, como eu era viciado, como eu era uma série de coisas na minha vida. Mas você só vai ver porque Jesus te mostrou. Sabe? Porque as pessoas, ou nós, vivíamos em densas trevas quando não conhecíamos a Cristo. E quando nós conhecemos a Cristo, nós então tivemos luz na nossa vida. Essa é a verdade. Sabe?
Isso é uma coisa interessante, irmão, porque nós devíamos ter luz sempre. Mas parece que com o passar do tempo a gente vai tendo menos luz para nós. E temos mais luz, às vezes, para os outros. Às vezes nosso papel se torna ser crítico do outro, né? Olha aquele irmão, ainda não está no ponto, não. Eu já estou, né? O outro não está. Quando, na verdade, o primeiro a ter luz, tanto que a Bíblia vai orientar o quê? Irmãos, tu está querendo tirar o cisco que está no olho do teu irmão, mas você tem uma trave no teu olho. Tira a primeira trave que está no teu olho, depois vai tratar o cisco do olho do teu irmão. Né? A maioria das pessoas, muitas pessoas, não vou dizer a maioria, mas muitas pessoas às vezes, tem lá uma trave enorme no olho, tapando, está vendo o cisco que está no olho do outro irmão. E a verdade, irmãos, é que nós precisamos ver quem nós somos. Eu nunca vi nenhum servo de Deus fazendo a diferença na vida de ninguém, olhando somente para o outro. Normalmente ele vai olhar para si mesmo e vai corrigir a sua vida. Vai ser modelo na sua vida, vai corrigir as coisas que estão no seu alcance, na sua realidade, vai entender as suas lutas, entender as suas próprias guerras e vai trabalhar a sua própria vida. E essa pessoa, então, vai começar a fazer a diferença na vida de outros. Não existem só apóstolos na Bíblia, não existem pastores só na Bíblia, não existem só líderes, não existem só mártires na Bíblia, não existem só pobres e nem só ricos. Na Bíblia está cheia de gente de tudo que é jeito. No meio dos apóstolos tinham pessoas cheias de fé, como Pedro, por exemplo. Mas existiam pessoas tímidas como Tomé, que duvidaram. Na Bíblia está cheio de gente que era guerreiro, que era valente, que lutava como Davi, né? Depois se tornou ali um grande guerreiro na mão do Senhor, mas existiam pessoas que tinham medo. Então nós precisamos perceber, irmão, como Moisés. Moisés dizia o quê? Senhor, eu não vou conseguir, não dou conta. Me ajuda. Né? Moisés teve que libertar o povo mesmo com as suas dificuldades. Então nós vamos olhar para a Bíblia que as pessoas são diferentes. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós precisamos olhar para quem nós somos. Você precisa ver quem você é em Cristo, quem você é em Deus, o que Deus quer com a tua vida. Né? E também é uma outro tipo de luz que é interessante, que são aquela luz que veio para nos mostrar dons, habilidades, propósitos que nós não víamos antes também. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver cheio de pessoas assim, que foram chamadas, que eram incapazes, não podiam fazer, mas que foram capacitadas por Deus para fazer. Percebe o que eu estou dizendo, irmãos? Então, em Deus, você vai perceber quem você é por conta do seu pecado, as suas falhas, e corrigir a sua vida, mas também você vai conhecer qual é o teu potencial nele. Né? Então, muitas pessoas não percebiam o potencial, o quão útil podiam ser. Desprezavam a si próprio. Então, irmão, preste atenção. Você não é uma pessoa desprezível na obra de Deus. Você é alguém que é útil para Deus. Amém, irmãos? E é essa realidade que nós precisamos perceber. Deus fez de nós pessoas úteis para a sua obra. Cada um de nós tem um dom, um talento, um chamado, algo para fazer para o Senhor. E quando nós chegamos diante de Deus, Ele vai nos mostrando isso. Por isso que a Bíblia diz que nós somos comparados a um corpo, que somos membros uns dos outros. Ninguém em sua sã consciência abriria mão de um membro em detrimento de outro. Você não escolheria ficar com o braço direito ou esquerdo, você quer os dois. Tem 5 dedos, mas você não vai escolher um para arrancar fora, você quer os 5. E se tirar um, vai fazer falta. Então não se despreze a si próprio, nem despreze nenhum irmão que esteja perto de você. Porque todos são importantes, têm a sua importância. Né? Você precisa perceber isso. Quando nós começamos a ouvir a voz do Espírito Santo, nós somos despertados para uma vida útil. Uma vida útil. O que é uma vida útil? É uma vida que edifica a si próprio e edifica o outro também. Por isso que uma das orientações aqui no texto do apóstolo Paulo é para que a gente seja paciente, né? Uns com os outros.
Se eu cantar do lado da Rita, por exemplo, ela vai ter que ter paciência comigo. Vai, porque eu vou desafinar. Tenho certeza disso, é certo. Entendeu? É certo disso. Ela vai ter que ter paciência. Talvez ela vai ter que falar, pastor, da próxima vez, não faz aquilo assim, não. Porque é certo isso. Vou desafinar. Então, sabe, irmãos, a verdade é que Deus, na verdade o Senhor, Ele tem amor para nos construir, nos dar uma vida abundante em todas as áreas. Porque a gente perde quando a gente não enxerga quem a gente é. Seja os lados ruins, seja os lados bons. Seja nossas fraquezas, nossas forças. Nós precisamos entender aonde é que eu sou fraco? Onde é que eu preciso pedir mais ajuda a Deus? Deus, me ajuda a me livrar disso, que me faz algo asqueroso, ruim. Eu preciso me livrar disso aqui. Né, irmãos? Quem não tem algo para melhorar? Quem não tem algo para crescer? Quem não tem algo para mudar? Eu tenho, irmãos. Todos temos. E ao mesmo tempo, quando nós ficamos tímidos e não usamos as ferramentas que Deus colocou na nossa mão. E aí eu vou dizer em todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos perceber isso, que nós somos pessoas úteis para Deus. Amém, irmãos? Imperfeitas, com falhas, com dificuldades, porém úteis. Por isso muitas pessoas vivem frustradas. Vamos entender uma coisa. O meu processo é diferente de qualquer outra pessoa. Nós somos pessoas singulares, sim ou não? Não tem ninguém igual a você. Se eu quiser colocar você na minha forma, vai dar tudo errado. Porque você não é igual a mim. Nós somos diferentes. Graças a Deus. Imagina ser todo mundo igual, com a mesma cor de cabelo, mesma cor do olho, pensando do mesmo jeito. Não teria graça nenhuma, nós somos singulares. Nós somos diferentes. E sabe qual é o muito? Eu vejo muita gente frustrada às vezes, irmãos. Eu digo na fé ou até na vida, porque querem que os outros sejam como ela é, mas não é. Nós somos diferentes. Temos que ter paciência. Tem um lugar para a gente, sabe? Então, eu posso viver algo na minha vida, e tem muita confusão nisso no meio evangélico às vezes. Eu posso viver algo na minha vida que é para minha experiência, não é para a sua. Entendeu? Deus pode me pedir algo que não pediu para você. Eu posso ter aprendido algo que me fez super bem. Uau, eu queria que todo mundo aprendesse isso. Mas todo mundo vai aprender? Não. Eu posso ensinar, as pessoas não aprenderem. Ou as pessoas não quererem fazer ou viver aquilo que eu vivi. Percebe? Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Dá para perceber? Por isso que muita gente vive uma vida frustrada, pois muitas vezes querem que a sua experiência de vida seja a mesma das outras, mas nem sempre será dessa maneira. E você não deve ser frustrada por quem você é, por causa do outro. Você deve saber olhar para si e valorizar quem você é, o que você alcançou, o que você está enxergando, né? E caminhar dentro daquilo que Deus está dando para você. Então, desfrute você da vida que Deus está dando para você. Desfrute. O que Deus está falando contigo? Então, haja, faça. Né? Deus está. Eu vejo muitas vezes isso, irmão, no meio daí, sabe? Deus fala comigo para eu orar mais. Aí todo mundo ore mais. E eu próprio, às vezes, não oro tanto. A pessoa cobra de todo mundo. Tem que orar, você tem que orar. Aí eu falei, você está orando, irmão? Eu não estou orando. Tem que ler a Bíblia, irmão. E tu está lendo quantas horas por dia? Quantos capítulos? Ah, não. Então, a pessoa vive o mobilizador dos outros e de si próprio, nada. Não pode ser assim. Se Deus está me chamando para algo, eu tenho que ser o primeiro a estar, eu tenho que ser o primeiro a cumprir. Eu às vezes, muitas vezes, me controlo, irmão. Por isso que às vezes eu recebo algo de Deus, eu não falo logo. Eu olho para a minha vida, eu estou fazendo isso? Eu estou sendo diligente com aquilo que eu recebi? Vai ser coerente eu convidar as pessoas para estarem comigo, eu falar isso para as pessoas, e eu próprio não estou dando um exemplo, um modelo, eu mesmo não estou... Está percebendo o que eu estou dizendo?
E mesmo que eu faça, seja um modelo, e as outras pessoas não alcancem, ok, foi eu que recebi de Deus. O apóstolo Paulo recebeu de Deus plantar aquele tanto de igreja. Moisés foi libertar o povo, Noé foi construir arca. Irmãos, não teve 2 Noés, teve um só. Não teve 2 Moisés, foi só um. Um Jeremias, um Jonas, só teve um. Entendeu? Você é um. Se Deus está falando para mim, Deus não está falando para você, e é provável que não esteja. É capaz que eu tenha o trabalho todo de construir a arca, só chamo você para entrar. Vai entrar quem quiser. Sim ou não, irmãos? Amém? Então, o mesmo em relação às tuas habilidades, talentos, maneira de ver as coisas, o seu trabalho, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. O seu trabalho é ser fiel às habilidades que você tem, aquilo que Deus confiou a você. É ser fiel. E ser paciente com aqueles também que querem ser igual. Alguém pode chegar para a Rita e perguntar, Rita, como é que eu estou tão bem? Aí a Rita talvez tenha que ser paciente. A pessoa seja desafinada, não consiga cantar, ela tem que falar, olha, você procura um profissional, ou, né? Vai por aqui, tem essas aulas do YouTube que é boa para você fazer. Não sei se você vai conseguir não, irmão, mas vai lá, tenta. Às vezes tem que ser paciente. Então, sabe, mas o meu maior trabalho, irmãos, a minha maior tarefa é ser fiel àquilo que Deus confiou para mim. Você é ser hospitaleiro. Oi. Um segredo? Obrigado. Também te amo, tá bom? Tá bom. Dá tchau lá, pessoal. Isso. Daqui a pouco a gente fala. Vai com a vovó lá. Aleluia. Então, irmãos, é o mesmo em relação às tuas habilidades. Seja fiel àquilo que Deus confiou para você. Amém? Não fique procurando outro igual a você. Não vai ter. Faça você. Seja você. Execute você. Né? E tenha paciência com os outros que às vezes não fazem. Né? Pode dar uma dica para melhorar? Pode. Né? Pode ajudar outra pessoa? Pode ajudar outra pessoa. Pode conversar? Pode conversar. Mas em paz, irmãos. Amém? E se você alcançou, ore para que aquela pessoa também possa alcançar. Mas nem sempre vai ser no nosso tempo. Não se compare com os outros. Não compare os outros com você. Afinal, nós somos todos diferentes. Todos. Não tem ninguém igual a ninguém. Né? E aquilo que eu não falho, eu vou falhar em outro lado qualquer. Então, sabe, esse amor que nos constrói, irmãos, é um amor que nos permite também cometer erros. Irmãos? Tu conhece alguém na Bíblia, que não errou? Tem alguém ali? Eu conheço, só um. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E faz de Deus mentiroso também. A Bíblia diz isso. As cartas, as epístolas paulinas só foram escritas por conta da fragilidade humana que existe em todo crente. Todo crente é frágil. O Filho de Deus é frágil. Ele erra. Todos os crentes cristãos possuem debilidades, problemas. Todos possuem melhorias a serem feitas na sua vida, na sua conduta. Eu sei que quando a gente conheceu Jesus, nós melhoramos em muita coisa. A nossa boca não é suja mais. A gente não fica por aí falando asneiras, sabe? Porque a gente sabe que desagrada ao Senhor. A gente não mente, a gente não defrauda ninguém, a gente não quer roubar ninguém, a gente não quer prejudicar ninguém. Nós melhoramos muito quando conhecemos o Senhor. O Senhor abriu os nossos olhos, abriu as nossas pestanas. Né? Só que o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14, ele vai dizer aos filipenses: eu não estou falando isso para vocês porque eu alcancei isto. Eu não alcancei isso tudo. Não porque eu tenha alcançado, mas porque eu estou me dedicando para me aperfeiçoar. Eu estou me dedicando para ser perfeito. O próprio apóstolo Paulo, a orientação que ele está dando às pessoas, não é porque ele alcançou, mas é porque ele próprio está se dedicando para alcançar.
Amém, irmãos? Então nós temos que perceber que a coisa mais certa na nossa vida é que nós todos iremos lidar com as nossas falhas. Tem coisas na tua vida, irmãos, na minha vida, que vai ser construída a partir das minhas falhas. Vou ter que aprender. Como diz por aí o ditado, não sei, cá em Portugal, se diz assim também, quebrar a cara. Né? Não fala assim, né? Como é que se diz cá em Portugal? Eita. Dá com a cara no muro, dá com a cara na parede. Bater com a cara na parede. Muitas vezes, às vezes. Tem uns que aprendem de primeira, outros que aprendem depois da 10ª. Sim ou não? Tem que bater muitas vezes. Não é? Então, sabe, irmão, nós temos que perceber isso. Nós vamos ter que lidar com isso. Não somos perfeitos. E há uma construção que está sendo feita por Deus em cada um de nós. Eu não sei quais serão os processos da minha vida de melhoria. O que Deus vai fazer na minha vida. Eu muitas vezes até sei o que Ele está fazendo. Para que a gente possa melhorar a nossa vida. Mas eu sei que isso é um processo contínuo na nossa vida. Então nós precisamos perceber que esse amor que Ele constrói na nossa vida, Ele nos transforma diariamente. Irmãos, entenda uma coisa, há uma interação poderosa. Há uma interação poderosa entre Deus e os seus filhos. Escute isso. Há uma interação poderosa entre Deus e os seus filhos. Não tem uma peça que Deus não coloque no seu lugar certo. Nós estamos aqui juntos. Eu tenho certeza que não é o acaso que nos uniu, mas é o propósito de Deus que tem nos unido. Há uma interação de Deus. Deus com seus filhos, Deus com o seu exército, Deus com a sua igreja. Deus está interagindo, colocando cada membro na sua posição, no seu devido lugar, naquilo que é para ser feito através de cada membro. O seu dom, a sua habilidade, quem você é, os teus pensamentos, os teus sonhos, os teus projetos estão vinculados, estão ligados a um propósito muito maior que é o propósito de Deus. Afinal, foi Ele quem te criou. Foi Ele quem me criou. Afinal, foi dessa maneira que Deus planejou que as coisas fossem. Não me pergunte por quê. Entendeu, irmãos? Você vai ver, por exemplo, que o próprio povo de Israel, não todo o povo, mas uma parte dele, escolheu não olhar para si próprio, escolheu olhar para o outro. Esses eram os religiosos, fariseus, saduceus e outros religiosos que haviam naquela altura, que a Bíblia diz que aqueles homens não entravam no céu, mas ficavam à porta e não deixavam que os outros entrassem também. Nem eles entravam, nem permitiam ninguém que entrasse. Olha que coisa. Eles achavam tão bom, tão perfeito, que eles não precisavam de Cristo, de Jesus. Eles não precisavam de Salvador. Porque eles eram bons, eles eram perfeitos. Eles já estavam bem com Deus. Percebe? Mas eles negavam o Cristo. Não, eu não preciso de Jesus para nada. Eu não preciso de Salvador para nada. Né? Então nós precisamos perceber isso. Mas a Bíblia diz também que o próprio Deus endureceu o coração desse povo. Olha que loucura. Por que Deus endureceu o coração desse povo? Para que o Evangelho chegasse até eu e até você. Porque senão ficava só para eles. Então, para que outros povos pudessem ser alcançados, Ele endureceu o coração do seu próprio povo, para que eles rejeitassem então a Cristo, para que nós pudéssemos ser alcançados. Olha que loucura, irmãos. Então há uma interação de Deus. Ele está governando em todo o tempo. Deus governa em todo o tempo. Nós não entendemos os processos, nós não entendemos as maneiras, nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, mas eu tenho certeza que Ele está fazendo algo na nossa vida. Então nós estamos em constante transformação. Nós precisamos encarar isso com seriedade, irmãos. Nós estamos em constante transformação. Não há nenhum processo que o oleiro faça no barro que seja por acaso. Ele está moldando para o seu próprio propósito.
Amém, irmãos? Então Deus está fazendo algo na nossa vida. Você está a ser transformado, sua casa está a ser transformada, a nossa congregação está sendo transformada. Há uma transformação acontecendo, sabe? Não saberemos qual é a forma, como é que essa transformação irá acontecer, mas eu tenho certeza, Deus está fazendo algo, Deus está coordenando todas as coisas, Ele não perdeu o controle, não perde de nada, nem na minha vida, nem na sua, principalmente na sua igreja. Deus nunca perde o controle das coisas. Nunca perde. Eu sei de uma coisa, às vezes os processos são iguais. Existem pessoas que melhoram, existem pessoas que pioram, de acordo com os processos. Existem pessoas que são como o barro, e existem pessoas que são como a cera. O barro endurece, quebra, enrijece. E tem pessoas que é como a cera, que derrete, amolece e quebranta o coração. Bem-aventurado aqueles que têm o seu coração quebrantado diante de Deus. Mas não tem jeito. Você vai perceber na história bíblica que tiveram aqueles sempre que quebrantaram e tiveram sempre aqueles que endureceram. Que ficaram amargos. Se tornaram pessoas duras, rígidas, ríspidas. Pessoas que não abriam seu coração para nada, nem para ninguém, até mesmo para o próprio Deus. Se fecharam completamente. Passaram por mesmo processo, ou menor às vezes que de outras pessoas, mas resolveram se fechar, endurecer o seu coração. Por conta da religiosidade, por conta da justiça própria, por se acharem muito bons, para passarem pelos problemas que passaram, por conta de uma série de coisas. Se tornaram, a Bíblia diz que essas pessoas se tornam às vezes piores do que os próprios ímpios. Como eu disse, muitos que eram para ser o caminho do povo, das pessoas até a Deus, se tornaram um empecilho para que o povo chegasse até a Deus. Muitos que eram para estar abrindo a porta do lado de dentro e dizer, vem, entra. Estão na frente, não deixando as pessoas entrarem. Por causa da sua religiosidade, por causa da sua dureza de coração, por se achar melhor, por se achar pior, por uma série de questões. Se torna um empecilho, uma barreira, pela dureza do coração. Enquanto aqueles que muitas vezes eram impróprios para a manifestação do amor de Deus, se tornam motivo de glória e louvor. O Espírito Santo sempre falou para mim, as pessoas ideais, porque eu não sou o ideal, irmãos, para estar à frente de uma igreja, para ser o pastor de vocês. Eu sou o improvável. Sou improvável. Eu sou desse que quando olha a fragilidade do outro, eu entendo, porque eu também sou frágil. Eu entendo o quanto que a graça de Deus me alcança todo dia. Quanto é favor de Deus. Não é porque eu sou bom. Eu não chego aqui diante dos irmãos confiado naquilo que eu faço, que eu sou, que eu tenho, que eu posso. Porque eu sou melhor do que alguém. Pelo contrário. Só chego diante dos irmãos hoje porque eu sei o quanto que a graça de Deus me alcança todos os dias. É favor imerecido. Né? Porque os impróprios muitas vezes se tornam motivo de glória e louvor para Deus. E aqueles muitas vezes que as pessoas ficam olhando, né? Eu sempre ouvi isso falar, por exemplo, eu não sei o nome de um apresentador famoso aqui em Portugal. Fala aí o nome do apresentador famoso de televisão aqui em Portugal. É Goxa o nome dele? Qual é o nome? Hã? Manuel Luiz Goxa. Então, imagina que esse homem se convertesse. Né? Muita gente falaria, uau, esse homem vai ganhar muita gente para Jesus, porque ele é muito influente. Mas Deus muitas vezes não usa isso, usa um Zé Ninguém, uma pessoa pequena, uma pessoa que nunca foi conhecido por nada, para poder manifestar a sua glória. O amor de Deus, irmãos, está construindo quem somos, quem a nossa congregação é. Amém? Eu creio que Ele usará de todas as maneiras para quebrantar os seus filhos e levá-los a uma vida abundante que Ele preparou para todos eles. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida.
Saiba que você não é tão pequeno que não possa ser útil. Você não é tão ignorante que não possa ensinar nada. Sabe, você também não é tão inteligente que não possa aprender nada. Todos nós podemos ensinar, podemos aprender. Todos nós somos úteis na obra de Deus. Não desanime, não desista, não pare de crer, não abandone aquilo que Deus te deu, não abandone aquilo que Deus falou, não abandone aquilo que Deus chamou você para fazer. Saiba que você é útil, você é um membro do corpo de Cristo. E o membro do corpo de Cristo é útil para a edificação da igreja de Jesus. Amém, irmãos? Então não abra mão, não se permita se desvalorizar, nem se sobrevalorizar. Saiba que cada um de nós somos uma parte importante para que a obra de Deus seja edificada no nome de Jesus. Amém? Quero abençoar a tua vida. Pai, está aqui os nossos irmãos. Deus, talvez a minha irmã, o meu irmão, possa estar desanimado, triste, pensativo. Ó Pai, naquilo que ele tem para fazer, o que ele não consegue fazer, o que as coisas não acontecem muitas vezes. Mas Deus, o Senhor levantou, o Senhor ungiu, o Senhor colocou o talento, o Senhor deu o dom, o Senhor chamou para perto. É o Senhor que tem capacitado, é o Senhor que tem providenciado todas as coisas. Pai, eu quero colocar essa igreja diante de Ti. Ó Pai, eu creio que daqui ainda levantará um grande exército, Senhor, poderoso, que irá desfazer as obras do diabo, que irá desfazer as obras de Satanás. Ó Deus, nós somos os improváveis, nós somos aqueles que não teríamos nada para oferecer ao Senhor, mas de alguma forma o Senhor nos levantou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos uniu. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar a edificar a Tua igreja, nesse processo todo, não de dor apenas, mas um processo de crescimento extraordinário, um processo, ó Pai, onde a Tua igreja irá crescer muito mais, ser edificada de uma forma diferente. Pai, obrigado por todo o Teu mover, todo o Teu movimento que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja, porque eu sei que o Senhor não dorme, eu sei que o Senhor não deixa de realizar os Seus planos, eu sei que nenhum dos Teus planos serão frustrados. Deus, em nome de Jesus, o Teu amor tem construído nesse lugar uma igreja forte e poderosa. O Teu amor tem construído em cada um de nós servos fiéis, leais à Tua obra. O Teu amor, Senhor, tem nos colocado no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. É o Teu amor, ó Pai, que tem realizado em nós coisas extraordinárias, grandes, tem nos edificado juntos, tem nos feito ser melhor a cada dia, tem nos feito desejar ser melhor a cada dia. Pai, em nome de Jesus, isso é o Teu amor que está operando em nós. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, eu sei que cada um dos nossos irmãos estão cheios, Senhor, da Tua presença, cheios da Tua glória, cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua unção. Ó Pai, não que os nossos olhos vejam, mas é o que a Tua palavra diz, é aquilo que a Tua boca diz, Senhor, em nome de Jesus. Pai, toma a vida dos nossos irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que não vieram hoje, que não conseguiram chegar até aqui, estão viajando, trabalhando ou com algum compromisso. Pai, aqueles que estão em casa, Pai, aqueles que estão assistindo de qualquer lugar, ó Pai, nesse momento que vão assistir, eu abençoo a vida deles e declaro uma vida frutífera, uma vida eficaz, uma vida útil no Senhor. Ó Pai, que a Tua obra será vista através da vida desse irmão, dessa irmã, no nome de Jesus. Amém, amém.